Este talvez seja um dos segredos mais misteriosos e sinistros de toda a história da investigação extraterrestre. Existe uma base subterrânea aqui no Planalto. Experiências genéticas com humanos e alienígenas. Úteros conservados em um líquido amarelo. As experiências supostamente aconteceram em Dulce, Novo México, em uma base subterrânea secreta em uma área de reserva. Existem registros até de uma batalha subterrânea. De 62 a 72 corpos foram retirados dali. Será que existem alienígenas neste complexo subterrâneo? Chamam de Sala dos Pesadelos do nível 6. Ou seria apenas fachada para uma operação militar altamente confidencial? E se for, por quê? Um feto foi colocado dentro de um animal. Meu Deus. Este é o caso número 66105, Bases Alienígenas Subterrâneas. Caçadores de OVNIs. Existem várias teorias sobre bases alienígenas subterrâneas secretas, entre elas uma base imensa em Dulce, Novo México. Dizem que existe um tubo de ventilação saindo de uma montanha. Por que uma montanha precisaria de ventilação? A explicação é que existe uma construção dentro da montanha. Se existir uma base aqui, a infraestrutura tem que ser imensa. Tem que ter um sistema de ventilação, um sistema de água, um sistema de esgoto e de energia. E se for uma instalação do governo, eles conseguiram esconder muito, mas alguma coisa ficaria à mostra. O Kevin tá certo. Quer dizer, uma base subterrânea precisa de energia. Provavelmente existem saídas para a superfície. Mas talvez não. Se for um projeto ultra secreto, a maior parte da base deve estar embaixo da terra. É fato que existem bases militares subterrâneas construídas para proteger e abrigar instituições governamentais e militares em caso de ataque nuclear. Mas se existem alienígenas escondidos em Dulce, é preciso confirmar isso. Nós nem temos certeza se existe uma base aqui. Esta é uma resposta simples e é por aí que eu quero começar. Tudo bem. Se me mostrarem algo que me faça acreditar que existe uma base aqui, aí eu vou procurar saber a sua finalidade e quem a gerencia. Quando ouvirem as histórias, quando estiverem nas reservas indígenas e confirmarem essas histórias, a mente de vocês vai abrir para a possibilidade de que algo incrível e provavelmente muito sinistro acontece por ali. Estamos em Dulce, no Novo México, a cerca de 300 quilômetros de Albuquerque. Nosso objetivo é localizar uma base secreta subterrânea onde o governo supostamente abrigaria alienígenas e realizaria estranhas experiências. Meu nome é Ken Stewart e tem alguma coisa estranha acontecendo em Dulce, Novo México. Meu nome é Bob, sou investigador particular e Dulce é a maior das operações secretas. Estamos aqui em Dulce falando com o Bob e o Ken, investigadores que estudam esta área há mais de 10 anos. Esses caras tomaram Dulce como foco central da investigação deles porque acreditam que algo estranho tem acontecido por aqui. Como se interessaram pelo caso Dulce? Quando lemos o relatório Dulce, feito por um coronel aposentado da Força Aérea, foi uma surpresa saber que havia uma base subterrânea aqui na região. O relatório Dulce veio à tona na década de 80 e documentava os tipos de experiências realizadas em uma base secreta, além de descrever uma batalha. Em 79, os ETs atacaram nossos cientistas, o Delta, o FBI, a CIA e a Força de Segurança que estava na montanha. Eles desceram para pegá-los e travaram uma batalha. Foram retirados da montanha de 62 a 72 corpos. Da primeira vez que viemos para cá, fomos abordados pela polícia de Jicarilha. Fomos até a reserva e, fora da minha visão periférica, percebi a viatura policial se aproximando. Ele me perguntou: "O que está olhando?" Eu disse que olhava a paisagem. Depois perguntei se ele estava aqui em 79, quando os corpos foram retirados de Archuleta. Ele me encarou e respondeu que sim, mas que não podia falar sobre o assunto. Uau! Isso é bem estranho. Um policial admite ter visto a remoção de corpos depois da suposta batalha, mas está proibido de falar. Deve ter alguma coisa por trás disso, mas mesmo assim, eu não vi e é mais uma história.
E o que a Archuleta Mesa tem a ver com isso? A única explicação é que se trata de uma área remota, acessível somente por alguns poucos pontos. Há um trecho de 30 metros de largura por 300 de extensão, em que as árvores estão com as pontas todas viradas para uma direção. A primeira história relatada é que a Área 51 fez um teste de engenharia reversa com um disco voador e, durante um voo, o disco teve uma pane. Eles tentaram um pouso de emergência, caíram na mata e houve um grande incêndio. A segunda versão é que um caça F-16 caiu na mata. E quem contou foi um major da Força Aérea. Mas não encontrei nada sobre tal queda. O que a causou, quem era o piloto, o que aconteceu com ele, nada. Um dia você segue uma direção e acha respostas para as perguntas. Mas de repente você toma outra direção e dá de cara com o muro. A pior coisa que um detetive ou investigador pode fazer é encontrar uma evidência e segui-la. O certo é seguir a trilha e manter os olhos abertos e ser muito objetivo enquanto seguir essa trilha. O Ken e o Bob me deram algumas pistas que indicam que alguma coisa está acontecendo. Mas não há nada definitivo mostrando que realmente existe uma base subterrânea aqui. Quero ir até a Archuleta Mesa, dar uma boa olhada e talvez conseguir juntar as peças sobre o mistério de Dulce. Meu nome é Troy Vicente e eu acredito que existe uma base alienígena no Planalto de Archuleta Mesa. O Kevin e eu viemos até a Archuleta Mesa verificar o que acontece por aqui. Nós vamos falar com um morador local, Troy Vicente, que talvez saiba algo sobre este lugar e tenha visto algum OVNI. Naquele portão pelo qual vocês entraram, eu vi uma nave enorme e antiga pairando. E a nave era do tamanho de 3 ou 4 campos de futebol, eu acho. Mas era redonda? É, redonda. Fiquei parado e só conseguia ver a parte de baixo do disco, pois as luzes de Dulce faziam reflexo contra a nave. A parte de baixo da nave refletia as luzes da cidade. Isso mesmo. Eu pensei que a nave fosse cair na chapada, mas acho que ela mal encostou na vegetação. A nave pousou na chapada ou pairou sobre ela? Pairou sobre ela. Você acha que esse OVNI que você viu tenha sido criado aqui em Archuleta Mesa? Todos sabem que existe uma base alienígena aqui. A existência da base não é segredo para ninguém aqui em Dulce? Isso. É incrível como eles aceitam a existência de uma base alienígena aqui, e esse é um bom ponto de partida para nossa investigação. Fui até Las Vegas conversar com John Lear sobre o misterioso relatório Dulce e sua verdadeira origem. Poderia nos contar como toda essa história teve início? Eu conheci Anne West e ela me disse que conhecia um agente de segurança. O nome dele era Thomas Costello. Ele supostamente teria sumido com um vídeo de 7 minutos, 25 fotos em preto e branco e cerca de 100 páginas de informações sobre o caso. Ele procurou Anne, que era uma amiga de longa data, e pediu para ela enterrar informações e entraria em contato a cada 4 meses. Se ele faltasse a 2 encontros seguidos, então ela deveria desenterrar o material e revelar as informações. Antes de encaixotar as fotos, ele as mostrou a Anne e pediu que ela fizesse alguns desenhos. Esses são os originais que ela fez. Com base nos desenhos, o que você acha que existe em Dulce? Uma base subterrânea de 7 andares, onde todo tipo de experiência é realizada. Úteros conservados em um líquido amarelo, mais espesso que a água. Dezenas de criaturas em cada útero. Um grande número de tanques, 3 dedos, 2 polegares não humanos. Tudo que sabemos, ou pelo menos acreditamos pelas fotos, é que estão fazendo experiências com seres humanos. Correto. E que existem alienígenas morando em Dulce. Correto. E que homens trabalham em parceria com os ETs. Correto. Vou retornar a Dulce levando uma quantidade enciclopédica de informação. Trata-se da história do local, a origem do local e quem manda no local.
John Lear disse que ele possui todas as informações do guarda que trabalhava bem ali na base de Dulce. As caixas que Thomas Costello supostamente teria deixado contêm muitas fotografias. Vou mostrar alguns dos desenhos feitos a partir das fotografias. Parecem pedaços de pele sem cor submersas em um líquido, mas não boiando. Tá levando isso a sério? Foi o que ele disse. Um embrião humanoide sendo gerado dentro de um frasco. O que eu me pergunto é se isso é uma prova da existência da base subterrânea ou um sinal de que tudo não passa de invenção. Tá querendo me dizer que aquele planalto ali, a chuleta mesa, esconde experiências sinistras? Sim. Vamos encontrar John Rhodes, responsável por guardar os documentos sobre o que é a base de Dulce, qual é a sua função, o que fazem ali e quem a controla. A base fica embaixo de Archuleta Mesa. Supostamente tem 7 andares, e a cada andar a segurança aumenta mais. Thomas Costello nos passou informações e plantas bastante complexas das instalações que ele mesmo desenhou. Aqui temos o primeiro nível da base. A parte central é destinada à segurança, formada por círculos concêntricos que vão até o último andar. As áreas são conectadas por meio de corredores e galerias. No segundo nível, você se despe e entrega suas roupas, depois você é pesado e passa por um scanner biométrico. Pois caso queiram tirar algo do indivíduo, eles sabem exatamente como ele é, quanto pesa e se tem algo no estômago. São medidas extremas. Mas é preciso em uma situação dessas. Eles tinham medo que descobrissem que estavam colhendo material para pesquisas genéticas com humanos. O terceiro nível é a seção das salas de computadores, onde ficam os controles de comando, comunicação e inteligência. O nível 3 não parece tão sinistro assim. Onde é que começa? Começa a ficar mais interessante no nível 4. É onde as pesquisas mais exóticas acontecem. Eles estudam a aura humana, aspectos da telepatia, hipnose e sonhos. Tá, pera um pouquinho aí. Vocês estão falando de visitantes extraterrestres ou pesquisa governamental? Dos dois. O John Rhodes falou sobre pesquisas do governo com alienígenas e experiências estranhas, mas eu acho que é preciso estabelecer um limite. Chamam de sala dos pesadelos do nível 6. ETs fazem experiências com humanos e humanos fazem com ETs. Eles acham que um pode se sacrificar por muitos e ninguém está seguro. Lá pelas bandas do Monte Dulce, algo tocou as minhas costas. Tinha a cabeça grande e os olhos também. Eram aquelas pessoas. Conversando com John Rhodes, ele descreveu os diversos tipos de experiência realizados na base Dulce e confirmou exatamente o que Thomas Costello disse. Os níveis 6 e 7 são onde acontecem as experiências mais terríveis. Chamam de sala dos pesadelos do nível 6. É onde acontecem todas as experiências genéticas, como fundir animais com seres humanos. John Lear me mostrou desenhos das fotografias de Costello com partes de corpos em tanques e seres humanos mutantes em gaiolas. É isso mesmo. Como pode ter certeza que é verdade? Todo mundo... Eu vi as fotos com os meus próprios olhos. Fotos ou desenhos? Desenhos. Há 2 ou 3 anos, todos viram um camundongo com uma orelha humana crescendo nas costas. Você também viu? Vi, sim. Lembre-se que o complexo industrial militar é cerca de 30 a 40 vezes mais avançado que o civil. Na época em que o relatório surgiu, provavelmente já estavam tentando fundir humanos com outros animais. E foram precursores do que vemos hoje. Uma orelha humana em um rato pode trazer benefícios médicos, o que é bem diferente de alienígenas fazendo experiências genéticas em humanos. As cobaias humanas ficam no nível 5, passam para as experiências do nível 6 e depois para o 7. É a área mais terrível, onde Thomas disse que ficavam as gaiolas com seres metade homem, metade animal. E não podiam falar com ninguém. Quem realizava as experiências? Répteis humanoides e pequenos seres cinzentos. Peraí, você está querendo me dizer que existem répteis humanoides lá embaixo? Seres cinzentos lá embaixo?
E humanos auxiliando em experiências genéticas com outros humanos de livre e espontânea vontade? Por que você está tão... Na verdade, isso aí é um pesadelo. Por que você está tão chocado com humanos fazendo experiências com outros humanos? Olha, eu só estou tentando separar a fantasia da realidade. Quando você absorve a informação sobre Dulce, você se pergunta se teria gostado de fazer pesquisas com ratos quando poderia usar seres humanos e avançar 30 anos de estudo. Por enquanto, eu só quero saber o seguinte. Existe uma base? Será que é possível? Em 11 de junho de 1972, no LA Times, o médico-chefe da corporação, Rand, disse que naquele ano o governo tinha tecnologia para escavar túneis cruzando os Estados Unidos e fabricar trens que chegavam a 22 mil quilômetros por hora. Não é ficção científica. Nós somos capazes de fazer isso. Essas são patentes americanas do laboratório de Los Alamos, de escavadeiras termonucleares, que derretem rochas feito faca na manteiga. A gente acha que a pedra é dura, que é preciso quebrar, mas estamos enganados quando o assunto é abrir túneis. Existem milhões e milhões de patentes, mas pouquíssimas chegam à linha de produção. A maioria delas nem mesmo funciona. Existe alguma coisa que comprove que essas escavadeiras são reais? Fui até a Bechtel, em Las Vegas, Nevada, e digitei subterrânea, que é como eles a chamam no sistema de computadores. Essas são as imagens do teste de uma subterrânea no laboratório científico Los Alamos. A ponta é superaquecida e consegue derreter rocha sólida. Não são necessários equipamentos de perfuração. A rocha se desfaz em pedaços de vidros derretido, abrindo um túnel ao seu redor. No início dos anos 70, eles planejavam uma linha subterrânea para naves. E existem 2 sistemas de túneis saindo da base. Tá cheio de túneis de ETs nos Estados Unidos? Está dizendo que isso é uma realidade? Exatamente. Para que eu pelo menos chegue perto de acreditar nisso, eu preciso ver vídeos, eu preciso de testemunhas, eu preciso de fotografias, preciso de evidências físicas de que isso está acontecendo. As revelações de John Brody são realmente explosivas. Na verdade, são excepcionais. Mas como investigador, preciso cogitar outras possibilidades. Tenho que pensar no que mais pode estar acontecendo em Dulce. Vamos conversar com Norio Hayakawa, pesquisador que dará outras teorias sobre o misterioso caso da base subterrânea em Dulce. Em 1990, chamei uma equipe da televisão japonesa para vir a Dulce. Eu queria saber a verdade e pode parecer estranho, mas fomos abordados e detidos pelo delegado de polícia. Questionamos qual o motivo da prisão, mas ele não explicou nada. Perguntamos sobre a base Dulce e ele disse que não queria falar sobre o assunto. Ele não confirmou nem negou. Não confirmou nem negou. Na minha opinião, isso parece um tipo de fachada. Mas o que eles querem esconder? Há quanto tempo vem circulando essa história sobre Dulce? Bom, os boatos sobre Dulce começaram em meados dos anos 70, quando aconteceram mutilações de gado aqui na região. Pouco depois começaram a falar que havia uma base alienígena no Planalto. Você acha que isso faz parte do disfarce sobre a utilização da base? Alguma coisa está acontecendo em Dulce. As aparições e a mutilação do gado são fatos. Estamos a caminho do encontro com Gabe Valdez, delegado de polícia aposentado do Novo México. Gabe investigou a mutilação de gado 20 anos atrás, ocasião em que animais aparentemente saudáveis foram mortos e tiveram partes carnosas arrancadas do corpo. Esperamos que ele divida conosco tudo o que sabe. Na minha profissão, é preciso se concentrar na prova física. E as provas físicas encontradas não vieram do espaço sideral. Pode dizer o que é que foi encontrado? Máscaras de gás, instrumentos de monitoramento, hastes de radar e atividade de helicóptero. Finalmente algo palpável e vindo de um policial do Novo México. Sem dúvida nenhuma, é uma história que eu não posso deixar passar. Pelo que concluí, eles marcavam o gado com antecedência. Depois aplicavam tranquilizantes e retiravam os nodos linfáticos deles. Os nodos linfáticos foram retirados em todas as mutilações? Isso mesmo. Depois retiravam outros órgãos para
confundir a gente. E esse argumento de que foram coiotes, formigas, ou sei lá, outro animal selvagem que atacou o gado? Coiotes não usam máscara de gás. É bem claro que fizeram testes com o gado e existem provas desta ação. A polícia encontrou várias evidências, como máscaras de gás, bastões fluorescentes e outros apetrechos. Tudo aponta para humanos e não alienígenas. E o seu pessoal conseguiu descobrir do que é que se tratava a pesquisa? Nós suspeitamos, mas não posso revelar. Não foram os extraterrestres, foi o que Gabe disse. Fomos nós. Mas quem? O governo? O exército? Alguma organização governamental secreta? Gabe não nos contou. Por que é que estão guardando segredo? Bom, por causa das consequências. Gabe disse que as consequências são muito perigosas. Tiramos fotos da presença de helicópteros na área. Esta foi tirada 10 dias atrás. Eu acho que se alguma organização secreta estivesse operando aqui, eles não teriam um emblema enorme ou um desenho do lado do helicóptero. Se os ETs têm uma tecnologia tão avançada, por que deixariam provas físicas para trás? Temos que alternar opiniões sobre OVNIs e extraterrestres ou sobre naves, luzes desconhecidas e pessoas que viram aeronaves não convencionais. Temos que encontrar mais evidências. Foi possível ver de onde os helicópteros vieram, mas não terminaram o processo. Nós encontramos um feto dentro de uma vaca mutilada. Mas não é um feto de boi. Algumas partes eram, e outras não. E o que é isso aqui? É uma cabeça? A vaca foi mutilada. Tiraram toda a parte de dentro, esvaziaram. Gabe Valdez nos deu uma nova abordagem da mutilação do gado que ele investigou. As evidências mostraram que não se tratou de ação extraterrestre. E ele viu helicópteros militares sobrevoando o local das mutilações. Durante os anos de investigação da mutilação do gado, qual foi a evidência mais estranha que você encontrou? A mutilação dos animais aconteceu a 60 quilômetros daqui e foi possível ver de onde os helicópteros vieram. Eles não terminaram o processo e deixaram um feto dentro de um animal. Um feto? Sim. Peraí, um feto? Um feto de boi? Não, parecia um feto humano, com macaco e sapo. Não tinha osso na cabeça e estava cheio de água. Qual o tamanho desse feto? Provavelmente 1 metro, mas algo saiu errado durante o procedimento. Você está sugerindo que a vaca era usada como incubadora de uma criatura clonada? Exatamente. Meu Deus. O que é isso aqui? É a cabeça? Essa é a parte frontal da cabeça. Isso é bizarro. Estava aberto quando vocês encontraram? Sim, estava aberto. As fotografias são espantosas e é incrível como uma evidência desse tipo foi ignorada. Mas mesmo assim, ainda não me convenci de que isso é resultado de alguma experiência exótica de uma base subterrânea em Dulce. Aqui são os olhos. Sim. Era preciso abrir as pálpebras para ver. Então quer dizer que havia olhos por trás dessa pele ou desse corpo? Sim, havia. Vejam a orelha. Isso é uma orelha? É, sim. É uma orelha de gente. O que fizeram com o feto? Nós o levamos para análise. Deu o maior trabalho aos veterinários. E eles identificaram algo de humano nesse feto? Eu acho que os olhos eram humanos. Sinceramente, isso aí parece uma experiência genética maluca que deu completamente errada. É. Correto. Isso é loucura, é loucura. Eu não diria isso, porque já nasceram bois com 8 patas e 2 cabeças, e isso pode ser algum defeito congênito, né? Mas são vacas, Pat. Daquelas que têm casco e ruminam. Eu acho que é uma deformidade aguda. Onde tem uma cabeça de humano em um corpo de vaca?
As fotos do feto são uma coisa horripilante. Com certeza é uma monstruosidade. Mas eu não posso afirmar que seja o resultado de algum tipo de experiência híbrida genética ou de mera mutação genética. Talvez até um defeito congênito. Gabe confirmou que tem muita coisa acontecendo aqui que exigiria algum tipo de instalação para que fosse feita. Se for mesmo o caso, Dulce, Novo México é a principal candidata à base subterrânea e eu ainda quero encontrá-la. Naquela manhã, passou um ônibus escolar e todos viram. Eu me lembro de crianças gritando, meninas correndo pelo ônibus e se agarrando à batina do padre. Eu não conseguia acreditar, mas estava vendo um disco voador. Meu nome é Darren Vigil Gray e eu vi um OVNI na área de Achuleta Mesa. A gente está agora na base de Achuleta Mesa com o arqueólogo Garth Baldwin para discutir a formação geológica do Planalto e saber se é possível construir uma base subterrânea aqui. Garth, estamos na base de Achuleta Mesa, sob a qual supostamente existe uma base ultra secreta de experiência genética. Acho que a pergunta que todos fazem é: que tipo de engenharia seria necessária para criar uma base subterrânea? Fale um pouco sobre essa formação rochosa que estamos discutindo. Nas montanhas nós encontramos mais terra, mas é somente 30 centímetros e depois tem apenas rocha. A camada superior que vemos exposta é de basalto colunar e é fragmentária demais para qualquer tipo de escavação. É uma ótima proteção, mas não suportaria uma construção subterrânea. Mas por baixo existem camadas de basalto estruturalmente mais firmes, além de formações de arenito. Parece que a camada externa é muito difícil de perfurar. Seria necessário começar da base do Planalto ou perto da base, onde o solo é mais estável para começar a perfurar. Se você fosse contratado pelo governo para projetar uma base subterrânea aqui, por acaso haveria alguma razão para escolher a Achuleta Mesa? Em um planalto é preciso um ponto de partida com camadas rochosas mais estáveis, uma estrutura por onde começar a perfurar. De acordo com as especificações recebidas para construir a base. E qual é o diâmetro da parte central? A base atinge quase 8 quilômetros de extensão. Quase 8 quilômetros de extensão, correto? 8 quilômetros de diâmetro. É quanto mede o diâmetro da base? Mais ou menos o tamanho do Planalto. Caberia nessa estrutura que vocês estão falando. Garth confirmou que a Achuleta Mesa tem tamanho suficiente para abrigar algo dessa magnitude. Embora eu ainda não acredite que existe mesmo uma base sobre o Planalto, é bom saber que a possibilidade de existir é bem real. É possível que eles entrassem por túneis e escavassem o espaço para construir a base subterrânea de baixo para cima? Utilizando uma tecnologia avançada seria possível. O ser humano tem um enorme conhecimento em técnicas de escavação e engenharia estrutural. E eu não fico mais surpreso com nada que a engenharia produz. Eu estou bem satisfeito com as informações do Garth sobre a formação do Planalto. Mas nada indica que ele acredite na existência de uma base subterrânea aqui, mesmo com o tamanho colossal do Planalto. Garth disse que não sabe que tipo de tecnologia seria preciso para escavar com tanta rapidez e precisão. Mas John Rhodes provou que essa tecnologia já existe. Sendo assim, é bem provável que eu esteja à sombra da base Dulce. Eu quero muito encontrar a saída de ventilação. É o que eu mais quero. Eu vou tentar olhar mais de perto. Existe um túnel de 22 quilômetros que passa por baixo da montanha? Existe. Alguma coisa, algum objeto, passou sobrevoando o carro. 3 luzes vermelhas de formato triangular. Sou J.R. Cube e vi um objeto não identificado na reserva Apache Jicarilha. À medida que avançamos nas investigações, ouvimos várias histórias interessantes, mas ainda resta um ponto de interrogação, que naturalmente leva a nossa investigação a um lugar. A própria Achuleta Mesa. Por ser uma área traiçoeira e perigosa, só Pat e eu vamos até lá tentar descobrir alguma coisa.
Esta é uma área tão vasta que seria uma estupidez ir sozinha. Então nós vamos ser acompanhados por Richard, que é um guia experiente. Ele já foi até lá, conhece bem a área e ele viu um tipo de abertura de ventilação na montanha. Vamos tentar descobrir do que se trata. A subida não foi nenhuma viagem de luxo. O caminho é complicado e é cheio de solavancos. O trajeto alterna trechos de neve e de cascalho. E o Kevin ficou meio enjoado durante a subida. A gente foi deixado no topo de Achuleta Mesa. E finalmente eu tô aqui. E a 2 metros de altura eu posso ver a reserva Apache Jicarilha inteira. A vista é espetacular e é impossível não pensar que se essa história for verdadeira, se existir uma base subterrânea aqui, não podíamos estar mais perto dela. Há muito tempo eu espero por isso. Chegar ao topo de Achuleta Mesa. Se tiver alguma chance de existir uma base subterrânea, é hoje que vamos descobrir. Richard, até que enfim a gente está na ponta de Achuleta Mesa. Supostamente onde a maior parte da atividade acontece. Você é o guia. O que sabe sobre essas histórias? Tem muita coisa estranha aqui. Já vimos disco passando no céu. Eu prefiro não contar a ninguém. E tem muita gente que faz o mesmo. Se você saísse contando o que viu... ninguém ia acreditar em você. Me achariam louco. E o que viu aqui em cima? Eu e meu primo andávamos por aqui quando vimos um buraco na montanha. Um buraco? Ouvi dizer que é uma saída de ventilação ou coisa assim. Parece que o Richard estava hesitante em contar a história ou as experiências dele. Eu não sei o motivo. Mas depois ele me contou sobre a descoberta do buraco ou do respirador. Ele não tem certeza do que é, mas eu acho que pode ser realmente uma evidência de que deve existir alguma coisa embaixo de Achuleta Mesa. Antes de chegar mais perto, muitas pessoas devem imaginar o que são essas torres, né? Algumas delas são antenas de TV e outros transmissores. Olhando lá de baixo, as torres parecem alguma coisa especial, fora de contexto ou incomum, mas aqui em cima, tudo faz sentido. Eu quero encontrar a saída de ventilação, é o que eu mais quero. Vamos usar a câmera infravermelha e esperar por variações de sinais térmicos. Esta câmera mede variações de temperatura e é principalmente usada pela polícia para caçar suspeitos à noite. O que nós vamos fazer é procurar por anomalias no solo. Se houver uma saída de ventilação com ar quente saindo, a temperatura será diferente da superfície e vamos encontrá-la. Não espero encontrar nenhuma placa dizendo "Bem-vindos à base subterrânea" ou nenhum guarda armado. Eu só espero algum sinal de atividade humana incomum para esta região. Acho que encontrei uma coisa interessante. Eu vi uma coisa estranha lá embaixo. É um monte de neve sobre uma formação rochosa na face sul da montanha. E tinha uma marca interessante nela. Eu vi com binóculos. Mas quando peguei a câmera, parecia totalmente normal. Enquanto o Kevin estudava o Planalto com uma câmera infravermelha, eu pressionei o Richard um pouco mais para falar da área. Ele me contou que sabia da existência de um sistema de túneis. Tem um túnel que passa a leste de onde estamos. Existe um curso de água aqui embaixo que entra uns 22 quilômetros dentro daquela montanha ali adiante. Ele me disse que existem túneis subterrâneos ao sul do Planalto. Existe um túnel de 22 quilômetros que passa por debaixo da montanha? Existe. E todo mundo sabe disso? Sim, sabe. Então eu perguntei se havia algum outro túnel que ele conhecia e ele respondeu que a entrada era por um buraco. Você conhece algum outro túnel? Vi 2 buracos daquele lado. Quer dizer que existem mais túneis do que eu imaginava? É. E é possível levar a gente até os buracos? Não vou até lá. E quando eu insisti, ele ficou meio sem jeito e disse que era impossível ir até lá. Eu mas não eles vou. existem. Eu sei onde ficam, mas não vou até lá.
Tá bom. E é importante lembrar que, quando o assunto é o povo Apache de Carilha, eles têm um outro país e suas próprias leis. Parece que existe um segredo de família que eles não gostam de comentar, que eles não querem revelar. É a sensação que eu tenho ao acompanhar o Richard pelo Planalto. Novidade com as imagens infravermelhas? Olha, pra falar a verdade, eu não vi nada de incomum, não. Até tem alguns pontos que são mais quentes, mas estão do lado que bate o sol na rocha ou então nas árvores e fica por volta de 20 graus. Bom, eu conversei com as pessoas que vivem ao redor do Planalto e com o Richard, o guia que nos trouxe até aqui em cima, e todos têm uma história de OVNI para contar. Se isso for verdade, se as pessoas realmente viram alguma coisa, então é preciso dar atenção à realidade da Reserva Apache de Carilha. Eles viram OVNIs e tudo indica que esta é uma área de aparições. Pat e Kevin viram coisas incríveis em Dulce. Nós ouvimos histórias, conversamos com testemunhas oculares e vimos evidências assustadoras. Mas mesmo depois do que vimos e ouvimos, eles continuam em cima do muro. Ainda resta um lugar que eu quero levar Pat e Kevin para trazê-los para o meu lado. Acho bem difícil acreditar que existe uma base secreta sob os nossos pés. O melhor jeito de manter um segredo é deixá-lo à vista de todos. Mesmo ouvindo os estranhos casos sobre a base Dulce em Novo México, se ainda houver dúvidas de que é possível existir instalações desse tipo, decidi trazê-los até White Sulphur Springs, lar do segredo mais bem guardado do governo americano. Esse é o Greenbrier, um prédio que já foi um lindo hotel construído em 1913. Mas, no subsolo do Greenbrier, parte da colina adentro, existe uma instalação congressional para assegurar a continuidade do governo em caso de guerra nuclear. Vamos conversar com Linda Walls, que nos mostrará as instalações e explicará os recursos que fazem desta uma construção de suma importância. O hotel e este prédio têm uma grande história. O complexo de resort é de 1778. Tem 26 mil metros quadrados e 721 quartos. Só parado, observando, acho bem difícil acreditar que possa existir um bunker escondido aqui dentro. Pois acredite. Qual a data de construção? A data é entre 1958 e 1961. E no topo do bunker fica a sala West Virginia. Qual o tamanho do bunker? 10.455 metros quadrados. O melhor jeito de manter um segredo é deixá-lo à vista de todos. Ala Oeste. Vocês vão ficar impressionados com o que tem escondido aqui atrás. Quer dizer que o bunker não está atrás daquelas portas. E como abre? Será que poderiam ajudar? Obrigada, Pat. De nada. Cuidado com os dedos. Tá bom. Por trás da parede falsa tem uma porta de cofre de 18 toneladas. É uma das 3 passagens que isolam a estrutura subterrânea do mundo lá fora. Depois de tomada a decisão de fechar e trancar o bunker, não existe maneira de mais ninguém entrar. Havia um suprimento de comida para 60 dias e combustível diesel para 42 dias. Só para saber da existência do bunker, era preciso uma autorização de segurança do governo. Mas diariamente, os hóspedes do Hotel Greenbrier passavam em frente a essas imensas portas camufladas para entrar na sala de convenções e nem desconfiavam que estavam em uma instalação governamental secreta. É enorme. Tem quase 1.500 metros quadrados.
Milhares de pessoas estiveram aqui, mas não sabiam que estavam exatamente em um bunker. Esta sala foi usada para palestras médicas, lançamentos editoriais, festas. Em caso de um ataque nuclear real, qual seria a função deste salão? Ele seria dividido em 24 escritórios para abrigar o pessoal do Congresso. Ali existe um hospital, dormitórios e até um crematório. Também há lugar para acomodar famílias e funcionários. Como é que foi possível manter este lugar em segredo sem que os funcionários do hotel e os munícipes soubessem disso? Assim como muita gente, eu ouvia boatos de que este lugar existia. Mas você já trabalhava aqui quando o bunker ainda era um segredo? Já. Você já viu alguém suspeito circulando pelo hotel? Alguma figura estranha? E aí pensou, ele deve estar se dirigindo para as instalações secretas. Eu desconfiava do pessoal da manutenção das câmeras de segurança. Era o disfarce perfeito. O pessoal da manutenção entrava e saía e tinha acesso para trabalhar nas instalações. Hoje sabemos que eles passavam 85% do tempo na administração do bunker. Honestamente, tudo isso parece saído de um romance de espionagem. E se o governo constrói um bunker desse tamanho, à vista de todo mundo, e é capaz de escondê-lo, acho que há uma chance de existir algo parecido em Dulce, Novo México. Algo similar, porém muito maior, mesmo sendo no meio do nada. Quando soube a verdadeira história sobre as instalações? No dia em que foi notícia do The Washington Post Magazine. Antes de o jornal revelar a história, ninguém sabia que o hotel era uma fachada para as instalações secretas. Um bunker para abrigar a Câmara Legislativa Americana em tempos de guerra. O último caminhão do governo partiu em 31 de julho de 1995. Deve ter levado uns 3 anos para substituir as instalações por algo menos secreto. A não ser que existam outras instalações. Ou ainda existem. Exatamente. Depois de visitar um lugar como Greenbrier, com estas imensas instalações construídas diante dos olhos das pessoas que trabalhavam aqui, eu só consigo pensar que deve existir uma base em Dulce. O Bill disse uma coisa que faz sentido. Estas instalações foram construídas diante dos olhos de todo mundo. Sabemos que o bunker secreto tem 10.500 metros quadrados. E com base nos estudos sobre a base Dulce e alguns cálculos, concluí que ela pode ser mais de 3.000 vezes maior que as instalações de Greenbrier. Sabemos que o hotel levou 3 anos para ser construído, então pode ter levado 10 ou mais anos para construir uma base em Dulce. E para começar, nem existem evidências dessa construção. Os responsáveis pela base Dulce podem tê-la construída por vários motivos, com várias histórias de fachada. Mas qual o local escolhido? Uma área de reserva. Ninguém vai questionar nada. E mesmo se questionassem, teriam que calar a boca. Nós, Homo sapiens, somos capazes de feitos incríveis. Se houve um empenho, se os engenheiros realmente pensaram em construir uma base subterrânea secreta em Achuleta Mesa, eles teriam a tecnologia para tanto e conseguiram fazer. Eis no que acredito. Nós conversamos com testemunhas oculares, pessoas que viram as naves sobrevoando o Achuleta Mesa. Conversamos com pessoas que viram as mutilações do gado e também viram helicópteros pretos sobrevoando a região. Vimos fotografias reais da criatura mais estranha que já vi em toda a minha vida. Um feto no útero de uma vaca mutilada. Mas não era um feto de boi. O que seria aquilo? Algum tipo de experiência genética bizarra realizada em Achuleta? Seria a produção híbrida de espécies incubadas em vacas e por isso houve tanta mutilação do gado? Se você não acredita que tudo isso pode acontecer bem debaixo do nariz de uma população inteira, então visite o Hotel Greenbrier em West Virginia, uma base subterrânea altamente secreta, recentemente revelada, construída à plena vista de centenas de funcionários e hóspedes do hotel. Greenbrier é a prova de que as bases secretas subterrâneas não são apenas uma possibilidade, mas provavelmente a mais absoluta realidade.